Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, hoje eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente na estreia de Pânico 7. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Hoje eu vou falar a respeito da Paramount, que ficou na primeira posição. Só lembrando que lá no meu outro canal eu tô fazendo um acompanhamento muito legal de tudo que vem acontecendo envolvendo a Paramount, a Warner, a Netflix e assim por diante. Então, se vocês ainda não estão me seguindo lá no canal Guerra dos Streamings, não deixem de dar uma olhadinha, porque eu tô fazendo uma cobertura muito completa de todos os acontecimentos. Então vamos lá, falando na Paramount, a Paramount conseguiu não só a liderança, como a melhor abertura de 2026. Então, uma semana excelente para a Paramount, que acabou de sair com um grande prêmio, que era a Warner Bros. Naquela disputa com a Comcast, com a Netflix, e ela acabou de trazer uma das maiores aberturas, né, dos últimos tempos, a maior abertura do ano, que foi Pânico 7. E olha que Pânico 7 tinha tudo para dar errado, porque eles perderam duas atrizes por causa de controvérsias aí que as atrizes se envolveram. E uma das atrizes é justamente a Jenna Ortega, né, que tá em grande evidência porque ela é a Wandinha e etc. Muitas pessoas acharam que o filme seria arruinado pela ausência dela. Muito pelo contrário, né? Eles simplesmente mostraram que ela não fez a menor falta, na verdade, em termos de bilheteria. E o filme acabou de ter uma abertura de 64 milhões de dólares, de longe a maior abertura do ano de 2026. Né? Então eu até tinha feito uma piada lá no meu Twitter que a Paramount comprou a Warner, mas estava na oitava posição, e ela disparou da oitava posição para a terceira posição somente com o final de semana de abertura de Pânico 7. Então, com certeza, depois de Velozes e Furiosos 7, Harry Potter 7, obviamente, é um dos filmes 7 mais bem-sucedidos de todos os tempos, e na semana que vem eu vou trazer uma análise, né, a respeito dos filmes 7, né, digamos assim. Mas vamos falar a respeito de Pânico 7, que, como eu falei, abriu com 64 milhões, fez 97,2 milhões de dólares no acumulado do mundo, né? Então já está quase batendo 100 milhões de dólares. E como eu sempre falo, o fator mais importante muitas vezes não é nem o resultado, e sim o orçamento. Quanto foi o orçamento desse filme? Ele foi de somente 45 milhões. Então a Paramount conseguiu fazer um bom trabalho, eles conseguiram um orçamento que é alto para um filme de terror, não diria que é um orçamento baixo, mas é um orçamento bem equilibrado com os outros filmes da franquia. Óbvio que já é uma franquia bastante consolidada, então eles têm uma margem de erro maior, eles podem gastar um pouquinho mais, mas o resultado desse filme está sendo simplesmente fenomenal no seu primeiro final de semana. E por que eu falo isso? Porque ele ficou de longe disparado na primeira posição dentre a franquia toda no seu final de semana de abertura. E eu queria perguntar para vocês aqui, às vezes eu gosto de trazer perguntas, qual é o filme Pânico mais bem sucedido até hoje? Provavelmente ele vai ser ultrapassado por Pânico 7, mas qual de todos os filmes, dos 6 filmes anteriores, qual é o mais bem sucedido? Digam aqui nos comentários que eu quero saber quem vai acertar. E falando a respeito das maiores aberturas de 2026, lembrando que eu estou excluindo fins de semana de filmes que estrearam em 2025, mas continuaram trazendo bons finais de semana em 2026, como por exemplo Avatar 3. Eu não coloquei Avatar 3 aqui, que teria o segundo melhor final de semana, mas eu coloquei somente finais de semana de abertura, começando por Pânico 7, que abriu com 64 milhões, como eu falei, Morros dos Ventos Uivantes, não abriu com 50, não abriu com 40, abriu com 32. Então esse filme do Pânico dobrou o que o segundo colocado fez. O filme tá com 192 milhões hoje. Cabra Bom de Bola abriu com 27 milhões. Socorro abriu com 19 milhões. E Pulmão de Ferro, Iron Lung, lá do Markiplier, que eu já falei várias vezes aqui no canal, ainda tá no top 5 dentre as maiores aberturas. Essa é uma lista que eu vou tentar manter sempre, né, sempre atualizada aqui para vocês, porque eu acho que é um fator bem relevante. Não imagino que até o final do ano nenhum desses 5 filmes vai estar aí, né? Nos próximos meses, talvez esses 5 filmes já tenham saído totalmente da lista, mas é legal fazer esse acompanhamento. Então, até o momento, o top 5 das aberturas é esse.
E aqui respondendo vocês qual é o filme mais bem-sucedido, é justamente o primeiro. Então o primeiro Pânico foi um fenômeno gigantesco. O filme abriu com 6,3 milhões, então aqui não é 63, é 6,3, e o filme fez 173 milhões de dólares. Isso mesmo, a franquia nunca trouxe bilheterias gigantescas como algumas outras franquias de terror, né? Mas o primeiro filme custou 14 milhões e fez 173 milhões, então fez 10 vezes, mais de 10 vezes o seu orçamento. O segundo, de 1997, né, de 96 para 97, 32 milhões de abertura, então uma abertura muito boa, 172 milhões no total, então bem próximo do primeiro, mas o orçamento aumentou de 14 para 24, que é totalmente comum em filmes como esse. Depois, em 2000, a gente viu Pânico 3, que abriu com 34 milhões, então mais uma abertura extremamente competente, só que o orçamento dessa vez saltou de 24 para 40 milhões e o filme fez 161 milhões. Então, um filme que tinha feito 13 vezes o seu orçamento, agora fez somente 4 vezes. Isso levou a franquia a entrar num gigante hiato de 11 anos. Então, entre 2001 e 2011, a gente não viu o lançamento de Pânico, só que o filme abriu com 18 milhões somente e fez 97 milhões, de longe o filme mais fraco da franquia. Então, Pânico 4, com certeza, o grau mais baixo ali que Pânico já chegou. Aí Pânico, que seria Pânico 5, mas foi aquela sequência de legado, né, que estava na moda, que todos os filmes estavam lançando, eles vieram na onda do Despertar da Força, né, toda a franquia estava relançando o filme, sem o número, com aquele nome original. A gente viu Halloween, a gente viu Sexta-feira 13, a gente viu, né, a maioria dos filmes aí foram lançados dessa forma. Então o filme Pânico abriu com 30 milhões e fez 137 milhões, com orçamento de 24. Só que aí eles deram continuidade, eles lançaram o Pânico 6, que abriu com 44 milhões e fez 166 milhões. Então a gente tem entre 160 e 170, a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o sexto. E agora a gente tem o sétimo filme, que abriu com muito mais dinheiro do que o sexto. O sexto abriu com 44, esse abriu com 64 milhões. Então eu imagino que vá se tornar o primeiro filme da franquia a bater a marca dos 200 milhões de dólares, possivelmente a marca de 300 milhões. E esse filme pode seguir mais ou menos o mesmo caminho que Premonição, né? Porque o último Premonição conseguiu fazer muito dinheiro. A gente está vendo cada vez mais filmes de terror se dando muito bem nas bilheterias. Isso, com certeza, é um ótimo sinal para salas de cinema e um ótimo resultado para Paramount, que precisa mostrar para a indústria que eles estão sérios no negócio. O ano passado a Paramount não conseguiu trazer muito dinheiro, então esse ano com certeza é um ano decisivo para o futuro da empresa. Óbvio que eles acabaram de comprar a Warner, eles vão ter uma injeção muito grande de propriedades, mas é muito bom ver, né, pelo menos, que eles estão conseguindo desenvolver as próprias propriedades de maneira competente. E fica aí, né, um estudo de caso, digamos assim. Duas das atrizes saíram, mas eles conseguiram trazer as atrizes de volta, o que espelhou um pouquinho o que eles já tinham feito no Pânico, né, que seria o Pânico 5, porque esse filme tá fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Pânico 5 fez, de trazer todas as grandes atrizes de volta, né, a Courtney Cox, de trazer todo o elenco histórico, né, digamos assim, de volta. Então, mesmo sendo um repeteco, mesmo não tendo explodido, né, em termos de aceitação, o filme tá tendo uma performance muito boa. E pessoal, antes de continuar, eu queria só falar para vocês que vai rolar em breve a Semana do Consumidor lá na Amazon, mas já tem muitas ofertas rolando. Se vocês quiserem dar uma olhada em produtos da Alexa, eu fiz alguns vídeos porque eu tenho a linha inteira da Alexa. Eu fiz uns vídeos lá na casa do meu irmão, né, abrindo alguns para mostrar para vocês, porque eu levei lá, minha irmã comprou uma Alexa minha e tal, mas isso não vem ao caso. Vai ter muitas promoções legais e as promoções já começaram, ó. Semana do Consumidor vem aí, ofertas antecipadas amanhã até 80% off, então até esse vídeo chegar no ar, já virou o dia, né? Então, muitas ofertas já estão rolando, né? Ó, muitas promoções em ar-condicionado, 41% de desconto em ar-condicionado da Samsung. Esse aqui talvez eu compre porque eu tô tendo muito problema com o ar-condicionado do meu quarto e assim por diante. Então, não deixem de dar uma olhadinha que tem muita oferta legal rolando. Eu vou deixar o link de alguns itens aqui na descrição e também nos comentários para vocês darem uma olhada. Eu sempre compro muito, né, lá na Amazon, então não deixem de consultar também, né? Com certeza
Vale muito a pena, ó, como vocês podem ver, 40% off em livros, malas e mochilas por até R$ 200. Então tem muita coisa interessante se vocês derem uma olhadinha aqui no link. Então, indo para a segunda posição, ficou o filme Um Cabra Bom de Bola, ou GOAT, lá nos Estados Unidos, que é um filme da Sony. A Sony Animations é sensacional, eles têm trazido filmes muito bons. E o filme caiu só 29%, trouxe mais 12 milhões de dólares e chega a 130 milhões, que não é um resultado excelente para um filme que custou 90, mas o filme está tendo quedas pequenas, então eu acredito que ele vai vir a se pagar. Ele está trazendo ainda um bom dinheiro, né, final de semana após final de semana. Eu acredito que ele precisa ultrapassar a marca dos 200 até os 230, 240 milhões de dólares, mas a Sony, ela tem uma estratégia um pouco diferente, então não sei, né, qual é o valor que eles acham que seria um valor satisfatório para um primeiro filme, lembrando que mesmo o filme do Homem-Aranha teve um salto gigantesco entre o primeiro e o segundo. E aqui vocês conseguem ver esse salto porque eu fiz um quadrinho com os melhores finais de semana da Sony Animations. A gente tem o segundo Spider-Verse, que fez 690 milhões de dólares, os Smurfs, 563, Hotel Transilvânia 3, 541, Hotel Transilvânia, 475 e o Spider-Verse, 394. Então, de 394 para 690 foi um salto muito bom, e a gente viu saltos parecidos em Hotel Transilvânia e em outros filmes por aí. Então, longe, né, de ser o resultado perfeito, de ser um final de semana histórico, mas o filme vem caminhando no caminho certo. É sempre bom. O filme está tendo quedas pequenas, a gente viu mais ou menos isso com Elementos. Por exemplo, não acho que vai chegar até quase 500 milhões de dólares, como Elementos conseguiu fazer, mas eu acredito que tem chances dele conseguir caminhar para se tornar bem-sucedido e para conseguir uma sequência. Na terceira posição, com uma queda de 50%, mais uma queda acentuada, né, para o filme da Margot Robbie, Morros dos Ventos Uivantes, o filme fez mais 6,9 milhões de dólares, que não é um filme que está cumprindo com as expectativas, pelo menos em território norte-americano, porque o filme devia estar tendo quedas menores, porque filmes de romance costumam trazer o público feminino, que não liga muito para assistir o filme no primeiro final de semana, mas as quedas, se o filme tem uma aceitação boa, um boca a boca positivo, as quedas costumam ser baixas, como a gente viu no filme A Empregada. Eu sei que não é exatamente um filme de romance, mas é um filme mais focado no público feminino. Mas no mercado internacional, o filme não está decepcionando. O filme chega a 192 milhões de dólares ao redor do mundo todo, com um orçamento de 80. Então ele vai vir a ser lucrativo. Eu não acho que ele já é lucrativo, não é só você multiplicar por 2, eu acho que seria por 2,5 ou até por 3, né? Porque o filme teve um marketing pesado, a Margot Robbie fez muito marketing em cima desse filme. Então, eu acho que o filme está tendo uma jornada positiva, mas nos Estados Unidos, como muitos filmes por aí, né, o próprio Avatar, a gente viu que decepcionou bastante em território norte-americano, mas o filme não está tendo uma performance tão boa assim, com base na sua abertura. Ele caiu mais de 60%, se não me engano, no final de semana passado, e agora 50%. E aqui os últimos filmes da Margot Robbie como protagonista, né, a gente tem o Aves de Rapina, Amsterdã, Babylon, Barbie, né, que foi um fenômeno absurdo, a Big Bold Beautiful Journey e agora, né, Wuthering Heights, né, que é o Morro dos Ventos Uivantes. E depois, uma coisa que eu não me lembro de ter visto aqui no quadro Clube da Bilheteria, uma dobradinha de shows musicais. Então, o que seria isso, né? Filmes que basicamente são shows transmitidos ali. Um é do Baz Luhrmann, né, que é um pouco diferente, não são bandas que estão em turnês, como algumas dessas outras aqui que eu vou mostrar para vocês. A gente já viu esse ano mesmo algumas bandas de K-pop, né, fazendo shows e transmitindo nos cinemas, então não é algo tão raro assim. Eu só achei curioso que nesse final de semana mesmo, a gente tem 2 filmes diferentes. Então a gente tem, na quarta posição, o filme do 21 Pilots, né, o filme More Than We Ever Imagined, que é um show que eles fizeram para 65 mil pessoas. O filme abriu com 4,3 milhões de dólares. E esses filmes não têm orçamento, porque é basicamente a gravação de um show, né? Eles devem pagar ali, obviamente, 1 milhão, 2 milhões, mas não tem aquele orçamento para a gente dar uma analisada. Então é lucro praticamente puro, né? Digamos assim. E na quinta posição ficou o filme do Elvis Presley, que já tinha estreado na semana passada, mas ele conseguiu entrar no top 5 porque ele cresceu 9% do final de semana passado para esse. Então, com certeza, algo muito positivo, né? O filme ganhou 9%.
ele fez 3,5 milhões e chegou a 14,3, é um lançamento da Neon, justamente por ser um filme do Baz Luhrmann. E aqui eu separei alguns dos filmes, shows, né, que foram lançados aí no decorrer dos anos. Teve o da Taylor Swift, na verdade a Taylor Swift lançou 2 filmes diferentes. Um fez 261 milhões de dólares, que foi o The Eras Tour, que com certeza foi a maior turnê de todos os tempos. Depois teve, eu me esqueci o nome, o Diário de uma Garota, não sei o quê, fez 50 milhões de dólares. O da Hannah Montana fez 70 milhões de dólares. O do Justin Bieber fez 99 milhões. Do Michael Jackson fez 261 milhões, exatamente o mesmo valor que a turnê da Taylor Swift. Depois acho que da Beyoncé, 33,6. One Direction, 68. Aí o Elvis Presley, 14. E 21 Pilots, 4,3. Obviamente, 21 Pilots é uma banda grande aí, mas comparado com esses outros, é bem pequeno, né? Então, obviamente, o resultado vai ser um pouco inferior também, mas tem muitos outros que eu poderia citar. Isso é uma tendência que a gente está vendo cada vez mais forte, né? De filmes que, na verdade, são shows que a pessoa paga ali para transmitir no cinema. Então, eu acho que é uma tendência que a gente vai ver cada vez com mais frequência, assim como relançamentos dos grandes clássicos. E o filme Crime 101, né, que é o filme do Chris Hemsworth, saiu do top 5, ficou na 6ª posição. O filme caiu 37% somente, mas chega a 57 milhões só, porque é um filme da Amazon e o filme tá perdendo muito dinheiro, né, porque ele custou 90 e trouxe somente 57. Depois o filme I Can Only Imagine, né, que é o filme Eu Não Posso Imaginar. O primeiro filme fez 86 milhões de dólares, o segundo tá com somente 13 milhões, então com certeza uma aposta que não foi tão boa assim, né, fazer um segundo filme mais do que dobrando o orçamento. Então resta a gente ver se o filme vai conseguir engrenar daqui pra frente. Depois o filme Socorro, do Sam Raimi, eu fiz aqui um quadrinho com os maiores filmes do Sam Raimi, começando lá com Darkman, né, com Uma Noite Alucinante 3, Homem-Aranha, Homem-Aranha 3 e assim por diante. Então vocês podem dar uma olhadinha. O filme Socorro tá com 87 milhões de dólares, com um orçamento de 40, o que ainda não é suficiente, mas eu acho que o filme não precisa trazer mais tanto dinheiro assim, porque eu não vi praticamente marketing nenhum. O marketing desse filme foi bem pequeno e eu ouvi alguns comentaristas falando isso, inclusive lá nos Estados Unidos, que não estavam vendo marketing para esse filme. Então eu imagino que eles tenham dado uma economizada, mas o resultado não está sendo uma decepção. Eu acho que o filme vai continuar trazendo mais um pouquinho de dinheiro nas próximas semanas e se chegar na marca dos 100 milhões, eu acho que vai ser um valor razoável. Depois ficou o filme How to Make a Killing, que é o novo filme do Glen Powell. O Glen Powell tem uma carreira muito em ascendência, né, digamos assim, mas ele engrenou 2 gigantescas decepções, não são nem 2 decepções grandes. O Sobrevivente foi um dos maiores fracassos do ano passado, e esse filme agora está sendo um dos maiores fracassos de 2026, porque o filme custou 40 milhões de dólares e trouxe 6,2 milhões de dólares, que realmente é um resultado muito, mas muito baixo. Ele teve também o filme Twisters, que, vamos dizer, chegou próximo de se pagar, mas não é certeza, né, que o filme foi muito lucrativo. O filme Hitman foi um filme lançado, né, acho que na Netflix, se não me engano, e o Devotion, que foi um fracasso gigantesco também. E o filme Todos Menos Você, com a Sydney Sweeney, que foi um grande sucesso. E na 10ª posição ficou o filme Zootopia 2. O Zootopia 2 continua trazendo um valor mais ou menos razoável, ele trouxe mais 11 milhões de dólares na última semana, chegando a 1,859 bilhão de dólares, um resultado muito bom, um resultado fenomenal, o maior filme da Disney Animations de todos os tempos, mas ainda não é a maior animação, nem vai chegar a ser, quem sabe, um Zootopia 3, né, consiga atingir essa marca. Aqui só mantendo vocês atualizados dos quadrinhos que eu tenho trazido aí semana após semana, envolvendo o Zootopia 2, envolvendo as grandes sequências, os comparativos. Se vocês quiserem, deem um pause aí para vocês verem em mais detalhes. E o Avatar 3 saiu do top 5, com certeza o filme foi uma decepção em termos de bilheteria, né? Se a gente comparar com seus antecessores. Se a gente olhar no vácuo, obviamente, pô, 1,4, 1,5 quase, é um resultado fenomenal, mas não quando os seus antecessores fizeram 2,8 bilhões e 2,2, 2,3 até, né, respectivamente. E só para atualizar isso aqui pela última vez, porque dá bastante trabalho, eu vou fazer
aqui junto com vocês o último comparativo do Avatar com outros filmes, porque ele já saiu do top 10, o valor que ele está acumulando semana após semana está sendo muito baixo. Então, ó, na China, o filme caiu de 262 no primeiro para 170, então uma queda muito alta. Na França, de 181 para 111. Na Alemanha, de 166 para 94. No Reino Unido, de 153 para 57. Então, quase 100 milhões no Reino Unido. Na Espanha, de 112 milhões para 40 milhões. Na Itália, de 96 para 30. No Japão, de 174 milhões para 16 milhões. Na Coreia do Sul, na Rússia, né, de 117 milhões para 0. Na Coreia do Sul, de 112 para 54. Na Austrália, de 106 para 39. No Brasil, de 59 para 26. E no México, de 47 para 43. Então, o México é o único país que teve uma queda aceitável de 47 para 43. Em todos os outros, a queda foi de 50% ou mais. O filme do Drácula do Luc Besson já praticamente desapareceu, então a partir do final de semana que vem eu já vou tirar esse filme aqui, né, da rotação, digamos assim. O filme A Empregada chegou a 385 milhões de dólares, um valor muito bom. O filme tem reais possibilidades de bater a marca dos 400 milhões, que é um resultado surreal, né, digamos assim, para esse filme. Só mantendo atualizado também os comparativos aí, tanto, né, da Sydney Sweeney quanto da Amanda Seyfried. E o Marley Supreme continua trazendo o resultado em conta-gota, né? Todo final de semana ele traz mais uns 4, 5, 6 milhões de dólares, 7 milhões. Então ele está hoje com 157 milhões, com um orçamento de 60 milhões de dólares. E agora vamos falar aqui do Brasil. Aqui no Brasil, no final de semana passado, o primeiro lugar ficou para Morros dos Ventos Uivantes, que fez 4,5 milhões de reais, não é em dólar. A Empregada, 3,4 milhões de reais. Depois, Um Cabra Bom de Bola com 2,3, Zootopia com 2,2 e Avatar 3 com 1,2. Eu mantive a mesma ordem só para vocês verem, né, que na verdade os 5 primeiros foram exatamente os mesmos. A gente só inverteu a posição de Zootopia 2 e Um Cabra Bom de Bola, mas os dois ficaram praticamente empatados. E o top 5 no Brasil continua exatamente o mesmo. A partir da semana que vem eu já começo a atualizar com 2026. Normalmente eu sigo essa regra, né, de nos 2 primeiros meses eu mantenho o ano passado, porque ainda tem algumas mudanças, como vocês vão ver daqui a pouquinho, mas a partir de março eu já começo a atualizar o ano de 2026. Então, Lilo e Stitch, 214, Zootopia 2, 150, Avatar 3, 145, Como Treinar o Seu Dragão, 121 e Minecraft, 111. E aqui nos Estados Unidos a gente viu uma virada, porque Zootopia 2 saltou da terceira posição para a primeira posição, e a gente vê uma escadinha, né, ó, Zootopia 2, 425 milhões, Minecraft, 424, Lilo e Stitch, 423. Eu dei uma pesquisada bem rápida e não encontrei, talvez nunca tenha acontecido, dos 3 primeiros filmes de um ano terem bilheterias tão próximas assim. É uma variação de praticamente 0,5% entre o primeiro e o terceiro, mas Zootopia ainda está nas salas de cinema, então a tendência é que esse valor aumente um pouco, né, e ele não fique de fato com essa diferença tão pequena. E o top 5 mundial ficou Nizza 2, Zootopia 2, Avatar 3, Lilo e Stitch, Minecraft. Então esse é o final do ano, é o panorama final de 2026, de 2025, porque na semana que vem a gente já traz um novo top 5. E só atualizando dos estúdios, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, a Paramount deu um salto de inexistente na lista direto para a terceira posição. Então a gente tem na primeira posição 20th Century Studios, na segunda posição Sony Pictures, na terceira Paramount, na quarta Lionsgate, na quinta a Disney, na sexta a Warner e na sétima a Amazon MGM. Lembrando que óbvio que você poderia juntar a 20th Century Studios e a Disney porque elas são a mesma empresa e ainda não dá para juntar a Paramount e a Warner, porque apesar do acordo ter sido, entre aspas, concluído e eles vão começar agora as etapas, né, do DOJ e etc., o acordo ainda não foi concluído, a Warner ainda não pertence à Paramount. A partir do momento que ela passar a pertencer, eu começo a fazer pelo menos observações, né, que as duas juntas contra a Disney e a Fox, né, a 20th Century Studios, mas por enquanto isso ainda não aconteceu. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam da abertura de Pânico que fez a Paramount catapultar aí para a terceira colocação
E como sempre, não deixem de dar uma olhadinha no NordVPN e lá na Amazon para vocês conhecerem lá todos os produtos. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.